O Bom Dia Rio teve acesso a imagens exclusivas do caso Amarildo. Segundo investigadores, o vídeo que você vai ver agora é o último registro feito do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza antes do desaparecimento dele no dia 14 de julho. Estas cenas foram captadas por uma câmera de monitoramento da Rocinha, que fica em frente ao posto da Unidade de Polícia Pacificadora, na Rua 2, na parte de baixo da comunidade. Um carro da polícia manobra e para em frente ao posto. Este foi o primeiro local para onde Amarildo teria sido levado, depois de ser abordado para averiguação por policiais da UPP. Um grupo de PMs faz o patrulhamento em frente ao posto. No canto esquerdo do vídeo, uma mulher aparece sentada perto de um dos policiais. Segundo agentes responsáveis pela investigação do caso, ela é Elizabeth Gomes da Silva, mulher de Amarildo de Souza. A porta do posto é aberta. De acordo com investigadores, o homem que sai sem camisa é o ajudante de pedreiro Amarildo. Ele caminha e entra no carro da polícia. Logo depois, ainda segundo investigadores, Elizabeth corre em direção ao carro e parece conversar com Amarildo. A viatura vai embora. Este vídeo foi conseguido com exclusividade pelo repórter Mohamed Saig. Com a gente hoje aqui no estúdio do Bom Dia, Rodrigo Pimentel, nosso comentarista de segurança. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mariana. A gente ouviu o depoimento da mulher do Amarildo dizendo desde o início que ele tinha sido levado num carro da UPP. O que esse vídeo ajuda agora nas investigações? Confirma o depoimento dela? Sim, Mariana, é bom esclarecer o seguinte, ali não é o comando da UPP, ali é uma dos destacamentos da UPP, na verdade é a sala de comando e controle, onde recebe as imagens de todas as câmeras da Rocinha. O Amarildo mora, esse fica na Rua 2, né? O Amarildo mora a mais ou menos 400 metros daí, ele chegou até aí andando, segundo os moradores, segundo a própria polícia. Ele ficou nessa base durante pelo menos 15 minutos. Foi o tempo que a Beth demorou para sair de casa, os documentos do Amarildo, né? E a partir daí ele foi levado, de acordo com as imagens, né? Sem resistência alguma. A gente sem vê que não está algemado e também Exato. não está... Daqui ele teria sido levado para o comando da UPP, a parte alta da comunidade, onde as câmeras na frente estariam queimadas, né? Então, esse vídeo é importante para a polícia, para verificar que não teve resistência. A polícia alega que o Amarildo foi levado para ser checado, para que fosse feita uma checagem, para saber se ele era um traficante chamado Guinho. É o que diz a polícia, o que diz o Major Edson. No entanto, ele teria documentos que comprovaram o Major Edson, na verdade eram contra-cheques, recibos de trabalho que ele tinha feito. Comprovando que ele é trabalhador. Comprovando que ele é trabalhador. E o Major Edson teria, a partir desse momento, depois de uma entrevista de 5 minutos, liberado o Amarildo. É um vídeo importante. Comprova a versão dos moradores. Rodrigo, segue aqui com a gente, porque os dois delegados responsáveis por investigar se o ajudante de pedreiro Amarildo Souza tinha ou não envolvimento com o tráfico de drogas apresentaram versões diferentes para o caso. Promotores do Ministério Público, agentes da Delegacia de Homicídios e integrantes da Corregedoria da Polícia Militar estiveram hoje no aterro sanitário de Seropédica, na Baixada Fluminense. Eles começaram a fazer as buscas em uma área de 2.500 metros quadrados para tentar encontrar os restos mortais de Amarildo de Souza. A previsão é que o trabalho seja concluído em uma semana. Ontem, o jornal Extra publicou uma nova informação sobre o caso. O delegado Ruchester Marreiros, que trabalhava na delegacia da Gávea, pediu na última segunda-feira a prisão temporária de Elizabeth Gomes da Silva, mulher do ajudante de pedreiro. A acusação? Ligação com o tráfico de drogas. O delegado comandou as investigações que resultaram na Operação Paz Armada, feita um dia antes do desaparecimento de Amarildo. Dos 57 mandados de prisão, 34 foram cumpridos. Segundo Ruchester Marreiros, naquela época os nomes de Elizabeth e Amarildo não constavam nessa lista. O delegado diz que só conseguiu identificá-los com informações apuradas depois do sumiço do ajudante de pedreiro. O Amarildo, como diversos outros membros da organização, ele era responsável por guardar material, drogas para o tráfico. Essa era a principal atividade dele. Ele tinha uma importância de dar assessoramento, de suporte, auxílio ao tráfico. Essa mesma atividade era desenvolvida pela Beth. No entanto, ela era responsável por permitir que traficantes ficassem escondidos na casa dela, ela atrapalhava as abordagens policiais quando se tratava de abordagem de membros do tráfico. O delegado mostrou este vídeo que, segundo ele, foi gravado 2 dias atrás.
um dia depois do pedido de prisão de Elizabeth. Seria o depoimento de uma testemunha que afirma ter sido torturada por traficantes. Essa mesma testemunha afirma também que o ajudante de pedreiro, que está desaparecido há 25 dias, foi morto por traficantes da Rocinha. O delegado assistente relata que essa testemunha deu a seguinte versão: havia uma briga entre traficantes rivais e um desses grupos suspeitou que Amarildo tivesse passado informações para policiais da UPP. O Chester afirma ainda que um policial infiltrado teria ouvido traficantes citarem o nome de uma pessoa chamada Beth. O delegado titular da GAV, Orlando Zacconi, que está no Piauí, contesta o relatório do delegado assistente Rochester Marreiros. E observando as informações do Dr. Rochester e os elementos probatórios que foram colhidos no inquérito, eu pude ver que era muito temerário, né, o indiciamento, né, e o pedido de prisão de muitas pessoas, incluindo a da Elizabeth, que é a esposa companheira do desaparecido Amarildo. Não haviam elementos capazes de fazer a comprovação de que aquela Beth que era citada, num termo de declaração de um policial, era Elizabeth, porque não havia sequer um auto de reconhecimento de que se tratavam da mesma pessoa. Orlando Zacconi questiona também outra conclusão do delegado assistente, a de que a casa de Amarildo, também conhecido na comunidade pelo apelido Boi, seria a rota de fuga de traficantes. O Dr. Rochester tem falado, eu ouvi uma declaração dele, de que a casa do Boi era a rota de fuga de traficantes ou de reunião de traficantes. Ele não deve conhecer a casa de Amarildo, então com certeza não é a mesma pessoa, o Boi ou o Amarildo, porque a casa de Amarildo tem 10 metros quadrados, não tem nem janela para fuga, então uma casa de pessoas extremamente pobres, que viviam sim no lugar onde o tráfico de drogas estava operando no varejo. No meu relatório foram incluídas no sentido de eu rechaçá-las, né, porque eu não posso corroborar com a ideia de que as pessoas que moram perto ou junto ao tráfico de drogas em qualquer lugar desse país sejam traficantes por simplesmente morarem em lugares pobres. O responsável pela Delegacia de Homicídios, que apura o desaparecimento de Amarildo, reafirmou que trabalha com 2 linhas de investigação. Ou Amarildo foi morto por traficantes ou por policiais que atuam na UPP da Rocinha. A reconstituição do caso deve acontecer nos próximos dias. Ainda segundo Orlando Zacconi, em seu inquérito foram usadas apenas algumas informações apuradas pelo delegado assistente, o Rochester. A Polícia Civil se manifestou em nota e informou que o relatório final da investigação foi produzido pelo delegado titular, Orlando Zacconi, e encaminhado na última quarta-feira ao Ministério Público. Eu sigo conversando aqui com o Rodrigo Pimentel. Rodrigo, num caso ainda misterioso, que está dando trabalho para os investigadores, essa discordância entre os 2 delegados não atrapalha um pouquinho, não? Olha, Mariana, o relatório que vale é o do titular, do Dr. Zacconi. No entanto, na coletiva do dia 14, do dia 13, perdão, da Operação Paz Armada, o Dr. Zacconi, durante a coletiva, ele, o Major Edson e o Dr. Rochester, o Dr. Zacconi disse que o Dr. Rochester conhecia melhor a investigação e o inquérito. E pediu até que o Rochester falasse na coletiva. No entanto, depois disso, o Dr. Zacconi ficou debruçado 15 dias em investigações. Eu também estive na casa do Amarildo. Eu visitei lá a casa do Amarildo por 2 vezes. É uma casa muito pequena, realmente uma casa que não possibilita menor possibilidade de rota de fuga. É uma casa paupérrima, muito humilde, onde 6 pessoas viviam, 8 pessoas viviam na mesma casa, em colchões. Pouco provável que uma casa daquela... Uma casa muito pequena. Muito pequena. Aliás, uma casa que foi revistada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar no dia 13. Lembrando, Mariana, que a Divisão de Homicídios, o Dr. Rivaldo, ele não descarta nenhuma possibilidade. Ele investiga a possibilidade de agentes da lei terem matado o Amarildo e também de traficantes. Isso que é importante. A Polícia Civil ela não descartou a possibilidade aí do Dr. Rochester ou do Dr. Zacconi estarem certos.